Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André e hoje, na aula de número 42, nós vamos rever uns conceitos aí que a gente já estava estudando a respeito da quantidade de movimento e vamos aprofundar um pouco mais a respeito de choques ou colisões, como você preferir. Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Para a gente relembrar um pouquinho do que seria o momento linear, né? Momento linear ou quantidade de movimento a gente define em função da massa e velocidade de algum objeto. É obviamente que se ele não tiver nenhuma velocidade, né? Se a velocidade for igual a zero, ou seja, ele encontra-se em repouso, ele não vai ter nenhuma quantidade de movimento. Bom, para a gente é interessante relembrar esse conceito porque a gente quer saber quando que ele se conserva. Então vamos lá. Existem dois tipos de forças dentro de um sistema, forças internas e forças externas. A gente tem que saber diferenciar os dois, tá? As forças internas são aquelas que fazem realmente parte de um sistema, quando dois corpos dentro de um sistema estão interagindo entre si. Já as forças externas são exercidas por agentes de fora desse sistema. Tá bom? Vou colocar aqui um exemplo para vocês de um plano inclinado, onde que a gente tem aqui a força peso, que não apareceu aqui, devia ter um pezinho aqui, a força peso, né, a força de atrito que puxa para baixo, a força normal e a força F. E o que você percebe? Que essa força peso ela se balanceia com a força normal, né? E a força de atrito, assim como a força peso e a força normal, são responsáveis, provém, né, dessa interação aqui entre esses dois corpos, né? Entre o bloco e o plano inclinado. Porém, essa força F aqui, misteriosa, ela vem do nada. O que isso significa? Que essa força F é uma força externa, tá bom? Externa ao sistema, enquanto as outras forças são forças que atuam pela interação desses corpos, então são forças internas. Bom, para a gente definir o princípio aí da conservação de um momento linear, né, ou da quantidade de movimento, a gente tem que pensar mais ou menos assim. Se eu tenho um sistema e esse sistema ele é isolado, ou seja, não tem forças externas atuando sobre ele, considerando apenas as forças internas, considerando a conservação do momento linear. Então a gente vai olhar para cá, para a quantidade de movimento de um corpo. Então a quantidade de movimento é dada pela massa e velocidade de cada uma dessas partículas que estão dentro do sistema. E é claro que elas vão se chocar aqui, bater umas contra as outras, ricochetear, alterando os valores dessas velocidades. Né? Mas mesmo alterando o valor dessas velocidades, o momento entre elas é conservado, à medida que se uma diminui a velocidade, a outra vai aumentar e assim sucessivamente. Então, quando a gente faz um somatório total do momento linear, né, a gente vê que esse sistema vai permanecer sempre o mesmo, ou seja, a quantidade de movimento anterior vai se conservar com a quantidade de momento depois dos choques, né, depois das colisões. Bom, matematicamente aí provando para vocês, né? A gente sabe aqui que... Opa, esqueci uma fórmula. Vamos lá, pronto. Sabendo aí que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, momento linear final menos momento linear inicial, e sabendo também que o impulso ele é igual à força vezes o tempo, isso aqui a gente viu na aula passada, né? Se eu provo para vocês que a força externa é igual a zero, ou seja, não existe nenhuma força resultante aí atuando no sistema, né, a força externa, então obviamente que a gente vai ter que o impulso também é zero. Né? Tá aqui, ó. Se o impulso é força vezes o tempo, se a força é zero, o impulso também é zero. Daí a gente pode pegar essa quantidade de momento inicial aqui e passar para o outro lado, então a gente tem que a quantidade de momento inicial e final, elas são iguais, tudo bem? Ou seja, se conserva. Ou, então, quando nós, concluindo, né? Quando nós temos uma força externa igual a zero, a quantidade de momento se conserva. Então, aí para a gente definir o princípio de conservação linear, se o sistema encontra-se isolado de forças externas, seu momento linear é constante, ou seja, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A gente já estava trabalhando com esse tipo de sistema aqui. Só para exemplificar um pouco mais, né, a gente tem ali os fogos de artifício, e aí o que é interessante ver é que o momento linear inicial dele tem que ser igual ao momento da soma de todos os fragmentos aqui. Né? Então, se a gente somar todos os fragmentos aqui, a gente vai encontrar a mesma quantidade de movimento inicial dele. Tudo bem? Um outro exemplo aqui seria os foguetes, né? Em que o que é interessante deles é que com a perda da massa,
né, se ele diminui a massa dele, né, espelha os gases aí, diminuindo a massa dele, ele aumenta a sua velocidade no sentido oposto, né, a fim de manter aí constante seu momento linear. Outra aplicação muito importante é o CERN, né, o nosso acelerador de partículas. Na verdade, ele é um grande laboratório de física nuclear. Tá? Ele se localiza ali na fronteira entre a França e a Suíça, né, e tem vários físicos que atuam, inclusive, de vários países, né, inclusive do Brasil. Né? E o que eles fazem? Nesse acelerador de partículas, eles aceleram aí prótons, né, pequenas partículas, prótons, elétrons, nêutrons, né, e aí eles colidem, né, esses prótons, tá vendo até um sistema aqui, né, como é que fica o fenômeno aí depois desse comportamento, porque através dessas simulações aqui, eles conseguem estudar mais a respeito das partículas, né, e usando, claro, o princípio da conservação da energia e também a conservação do momento linear. Tudo bem? Bom, então vamos falar um pouco mais a respeito dessas colisões, né, que conservam essas duas partes aí. Então, o que seriam colisões? As colisões nada mais são do que um fenômeno em que atuam forças de dois objetos que interagem repentinamente. Tá? E aí, obviamente, se eles interagem repentinamente, existe uma transferência de energia aqui. E não só a energia a gente tem que analisar, mas também a gente tem que analisar a quantidade de movimento. Tudo bem? Então, num primeiro caso aqui, o que acontece numa colisão? Existe uma energia que é convertida, passada para o outro. Então, existe uma energia cinética que, quando ela colidiu com outro corpo, foi transformada em energia potencial. Aqui a gente poderia até fazer uma simulação, né, uma semelhança com a energia potencial elástica, tudo bem? Por quê? Porque depois existe uma restituição desse corpo, né? E aí a energia potencial ela é convertida novamente em energia cinética. Então, antes da colisão, né, energia cinética, pum, bateu, virou energia potencial, potencial, e depois a energia potencial virou energia cinética, graças à restituição daquele objeto ali, tudo bem? Falando um pouquinho mais dessa restituição, nós podemos até definir um coeficiente para cada evento, tá? Para cada fenômeno. E esse coeficiente de restituição, ele é um número, apenas um número, não tem unidade, né? E esse número é entre a razão da velocidade de afastamento dos objetos, ou seja, após a colisão, o tanto que eles se afastam, em razão da velocidade de aproximação, antes do choque. Né? Então, antes do choque e depois do choque. Quando a gente faz essa análise aqui energética, a gente encontra o coeficiente de restituição. Beleza? E existem três tipos de colisões, tá? Colisões ou choque perfeitamente elástico, aquele que se transfere toda a energia, eu vou falar daqui a pouquinho. O choque parcialmente elástico, também chamado de parcialmente inelástico, ou também chamado apenas de plástico, tudo bem? O choque plástico. E temos aí o choque perfeitamente inelástico ou perfeitamente plástico. Tá? Nós vamos estudar esses três aí e sempre analisando com relação ao coeficiente de restituição deles e a energia cinética de cada um. Tudo bem? Então vamos fazer essa análise. O primeiro é o choque perfeitamente elástico. Como que ele se classifica? Bom, nesse caso, toda a quantidade de movimento, né, o momento linear e toda a energia cinética são conservadas, ou seja, a velocidade do objeto ela permanece a mesma se as massas forem a mesma. Então, nesse choque aqui, toda a energia cinética é passada de um corpo para outro e toda a quantidade de momento se conserva. Tudo bem? Na verdade, o momento linear se conserva em todas as ocasiões. Aqui a gente está analisando apenas a variação da energia cinética e da restituição desse corpo. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos fazer uma análise mais profunda. Né? O que a gente vê? Que toda a energia cinética que existe no sistema antes da colisão ela é devolvida. Ou seja, ocorre uma restituição perfeita, uma restituição total. Então, outro exemplo aqui, se eu tenho o corpo 1 e o corpo 2, né? O corpo 1 com velocidade de 10 metros por segundo e o corpo 2, velocidade de 20 metros por segundo, se colidem. Após a colisão, eles trocam velocidades entre si, tá vendo? Mas, porém, a energia permanece a mesma.
Tá? O que a gente percebe? Que a velocidade de afastamento vai ser igual à velocidade de aproximação. Tá? Se a gente notar aqui um corpo como parado, né, e o outro em movimento, veja que a velocidade relativa de aproximação aqui é de 30 metros por segundo. E quando a gente calcula a velocidade de afastamento, a gente encontra os mesmos 30 metros por segundo. Ou seja, são iguais. Sendo assim, o meu coeficiente de restituição é igual a 1. E a energia cinética antes vai ser igual à energia cinética depois. Bom, choque parcialmente elástico, aquele choque que nem toda a energia se converte em movimento. Parte dessa energia realiza trabalho, tá? E esse trabalho é para deformar esses corpos aqui, ou seja, essa energia liberada aí em energia térmica, energia sonora, né, devido ao impacto. Vamos analisar a situação mais de perto. Então, o mesmo caso, né? 10 metros por segundo, 20 metros por segundo se colidem. O que acontece se esse choque for parcialmente elástico? Parte dessa energia vai deformar os corpos, né? Ou seja, vai ter um decréscimo na sua velocidade final. Então, a velocidade relativa, né, de aproximação vai ser maior do que a velocidade relativa de afastamento entre os corpos. Repare que se eu somar as velocidades aqui, eu tenho 24, né, enquanto anteriormente eu tinha a velocidade de 30 metros por segundo. O que isso acontece? Se a velocidade de afastamento ela é menor do que a de aproximação, quando eu fizer aí o coeficiente de restituição, eu vou ver que ele é um número entre 0 e 1. E o que a gente sabe aqui é que a energia cinética anterior ao impacto é maior do que a energia cinética depois do impacto, porque parte dessa energia cinética se perdeu aí em calor, né, em deformação plástica. Tudo bem? E aí o terceiro caso, que é o choque perfeitamente inelástico ou perfeitamente plástico, né? Então, esse seria um caso ideal, tá? O que acontece? Depois do choque, eles vão permanecer ligados um com o outro. Ou seja, toda a energia vai ser transferida para o sistema após ao choque, né? Então, a energia interna anterior vai ser igual à energia interna igual ao próximo momento, né? Para isso, eles têm que andar juntinhos. Vamos exemplificar melhor aí. Eu adoro falar desse exemplo aqui, que é o exemplo da bala, né, que é o pêndulo balístico. É assim que eles fazem a análise aí da força, né, da velocidade com que uma bala... para estudo de armas, né? Claro que a indústria bélica é o que manda nesses estudos aí. Mas, na teoria, quando uma bala atinge um corpo lá, né, esse corpo ele sobe a uma determinada altura e a gente consegue calcular qual é a energia potencial gravitacional aqui envolvida, né? E veja que os dois corpos eles se movem juntos. Então, revendo aí o último caso, nós temos aí choque perfeitamente inelástico, né? A mesma coisa, então se aproxima aí com a velocidade relativa de 30 metros por segundo e após o choque, ambos permanecem juntinhos, ou seja, não se afastam. Então a velocidade de afastamento é zero. E se a velocidade de afastamento é zero, então a gente vê que o coeficiente de restituição também é zero, ou seja, nada se restitui. Né? Toda a energia está sendo, ou melhor dizer, né, a maior parte da energia está sendo para modificar aqui o corpo, para deformar o corpo. Né? Então, o que a gente pode garantir é que a energia cinética anterior vai ser maior do que a energia cinética depois do choque, que inclusive pode ser igual a zero. Tudo bem? Eles se chocam e aí a velocidade se anula, né? Fica igual a zero. Toda a energia é feita para deformar aí o corpo. Bom, resumão ficou assim. Então, a colisão elástica, nós temos que o coeficiente de restituição é igual a 1. A colisão inelástica, ou parcialmente elástica, né? Ela é um número entre 0 e 1. Né? E a colisão perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição é 0. Tudo bem? Bom, existe mais um último exemplo, que é das colisões oblíquas. O que acontece numa colisão oblíqua? Ela não é uma colisão linear. Né? E aí dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Porque a gente vai ter que considerar, fazer uma análise apenas na horizontal e outra na vertical. Por quê? Porque na colisão bidimensional, né, ou colisão oblíqua, né, a gente vê que a conservação da quantidade de movimento ela se conserva nos eixos cartesianos. Então a gente vai ter que sim fazer uma análise vetorial para determinar quem é a componente x, né,
do vetor após o choque, né? E quem vai ser a componente y. E a gente vai fazer uma soma entre eles, né? O x e o y, a fim de determinar aí a conservação da quantidade de momento. Tudo bem? Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue também sem dor de cabeça, sem problema nenhum. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu agradeço a presença de vocês e a gente tira as dúvidas aí na nossa próxima aula. Beleza? Valeu, obrigadão. Até mais.